Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí, né, nossa disciplina de paciente crítico, né, com a unidade 3 aí, né, onde vamos estar trabalhando aí, né, o principal aí papel aí, né, da enfermagem, os principais equipamentos aí que compõem aí, né, essa unidade de terapia intensiva aí, para estar fazendo o tratamento aí, né, desse paciente crítico, tá? Quando nós falamos da unidade de terapia intensiva, né, nós precisamos ali, né, essa unidade ela tem que estar preparada, né? Em que sentido? No sentido tecnológico, no sentido até mesmo, né, de estrutura física ali. Então nós temos aí uma resolução, né, ARDC, que vem trazendo como que tem que ser a planta física de uma unidade de terapia intensiva, né? Como que tem que ser a mobília, como o espaço de um leito para o outro, né? Então tem toda a questão aí de critérios aí, né, que a RDC vem trazendo, até mesmo a Anvisa, né? Ela vem preconizando como que tem que ser. Lembrando que quando nós falamos da unidade de terapia intensiva, nós estamos falando ali, né, de um local, de uma área crítica, né? Então é um local ali, né, que até mesmo os profissionais da saúde tem que ter um certo cuidado, né? É onde nós vamos trabalhar bastante a segurança do paciente, nós vamos estar falando isso mais na frente. Por quê? Quando a gente fala que é um local crítico, porque é um local que tem um grande potencial ali, né, de risco de contaminação. E também está sujeito ali, né, aos micro-organismos aí, né, os patógenos, né, a questão das bactérias, dos vírus, né? E aquele paciente que está no estado crítico, ele fica mais propenso ali, né, a ter as infecções, né? Então, por isso que tem esses critérios de paramentação, qual tipo de roupa, é uma roupa privativa, né, desse local, então nessa unidade tem que ser uma roupa apropriada, né? Eu tenho que ter muitas condutas ali mesmo, né, de biossegurança, né, trabalhada ali dentro dessa unidade, para que eu possa ali mesmo realmente, né, ter a condução aí mesmo da segurança do meu paciente, né? E nós temos aí, né, nós falamos, na verdade, né, nós vamos ter alguns recursos que têm que estar ali prestando serviço dentro dessa unidade de terapia intensiva, né? Nós vamos ter aí a parte, né, de ultrassonografia, a parte de imagem que tem que estar ali perto, na verdade, tem que estar ali por perto ou ir até lá na unidade para estar fazendo alguns exames de imagem, né? Até mesmo a parte de ecodoppler, laboratório de microbiologia, né? Então, assim, nós precisamos aí das terapias aí, né, renais, né, como a questão mesmo da hemodiálise. Então, nós temos que ter um amparo aí mesmo, né? Quando a gente fala aí mesmo de materiais, né, que são funcionais ali, né, dentro daquela unidade de terapia intensiva, que muitas vezes não conseguimos, né, tirar esse paciente, né, então muitas vezes ele está ali, né, entubado, fazendo uso de dispositivos que não tem como estar retirando ele ali até mesmo, né, para outros locais, que tem um risco muito grande, então precisamos que seja adaptado aí, né, pelo menos aqueles exames que são básicos, que dá para fazer realmente no local, para sem precisar deslocar o paciente. Claro que tem alguns exames, né, alguns tipos de procedimentos que não tem como ser feito dentro da unidade de terapia intensiva, né? Então vai ter que ser feito em outro local. E aí por isso que nós temos aí esses equipamentos que serão equipamentos portátil, né, que podem estar ali, né, sendo ali juntamente, estar junto com o paciente, né, que pode ter essa questão mesmo de locomoção ali mesmo, juntamente com esse paciente, né? Lembrando que aí precisamos ter sempre a capacidade de raciocínio ali, né, da questão crítica desse paciente, se esse paciente tem condição realmente, né, de estar ali sendo transportado, de estar ali sendo submetido a alguns tipos de procedimento, tá? Lembrando que são pacientes ali, né, que tem aquela parte de uma fragilidade. Então, assim, quem for trabalhar nessa área não tem como, né, trabalhar nesta área em outra área ao mesmo tempo. Então, tem que trabalhar ali naquela área e ficar ali mesmo naquela área. Tem que ter um preparo. Hoje nós temos aí, né, a especialização, né, que é a especialização em unidade de terapia intensiva ou em paciente crítico, tá?
ou em urgência e emergência, que todas essa vai ter uma abrangência aí mesmo, né, de condução, né, de um paciente crítico. Então, quando a gente fala também da área de urgência e emergência, nós vamos estar trabalhando toda essa questão mesmo de monitorização e de cuidados também intensivos, né? Porque são ali todos aqueles cuidados, são cuidados que têm que ser feitos imediatamente, ou seja, tem que ser acompanhamento hemodinâmico dos parâmetros vitais, são administração de medicamentos ou de algumas drogas ali que precisa de cuidados maiores, por exemplo, precisa de uma monitorização, precisa ser feito um eletrocardiograma, um ecodoppler, por exemplo, precisa de uma bomba de fusão, dependendo da medicação. Então vai ser um local que a gente fala que é um local crítico, né? Por isso que a unidade de terapia, né, intensiva, né, ou até mesmo ali mesmo, né, a gente denomina ali, né, que é uma área crítica ali mesmo dos cuidados. Da onde derivou essa questão de unidade de terapia intensiva? Ela vem derivada de quando eram feitas as cirurgias, né, então pós-cirúrgica ali, né, na sala de recuperação pós-anestésico, tinha que ter esses primeiros cuidados, né, primordiais, o paciente naquelas primeiras horas de pós-cirúrgico ali, na primeira hora, né, ele é considerado um paciente crítico, né, um paciente que tem um potencial aí crítico mesmo, né, então foi importante, né, ser criado um local e foi destinado desse local, então, para poder ter esses cuidados mais específicos de acompanhamento, tá? E o papel da enfermagem, ele é um papel fundamental, primordial. Por quê? Porque o enfermeiro, ele tem que ter, né, tanto conhecimento técnico como conhecimento científico ali para prestar toda assistência, né? E nós temos procedimentos que vão ser realizados dentro dessa unidade de terapia intensiva, que é uma autonomia do enfermeiro, tá? O técnico, ele presta assistência, ele presta os cuidados, porém, sob a supervisão do enfermeiro, e também são cuidados, né, que não são cuidados, por exemplo, assim, invasivos, tão invasivos, tá? Vou dar um exemplo bem claro, uma coleta de gasometria. Isso é uma autonomia do enfermeiro. Então, o técnico, ele já não pode estar realizando essa coleta, né? Nós temos aí também, né, a questão de manuseio, né, de alguns tipos de catéteres, né, a questão mesmo de uma sonda aí, né, tanto a sonda vesical de Temora, né, então alguns tipos também, né, de dispositivos aí que só o enfermeiro pode estar realizando aí, né, nessa questão da unidade de terapia intensiva, tá bom? Então, eu espero vocês aí na unidade 4.